Acredita de fato que esse cessar-fogo é uma longevidade? Acho, mas vai depender. De novo, eu quero achar. Vou responder dessa forma. Aham. Né? O Oriente Médio é um tabuleiro muito instável. Né? Então, se a gente tem que partir do princípio que todas as peças que nós vemos hoje vão continuar no mesmo lugar. Aham. E a gente tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer, do que pode acontecer e do que vai dar para evitar que aconteça, para que a gente consiga afirmar que o cessar-fogo vai durar. No passado, isso se provou de errado no Oriente Médio. Né? A gente pode voltar para a história e ver que guerras terminaram com cessar-fogo, teve outras guerras, depois outra guerra, depois outra guerra, depois outra guerra, porque alguém foi e violou o cessar-fogo. O que eu acho que o mundo... Assim, vamos lá, né? O Israel teve uma vitória militar avassaladora, muito maior e muito mais clara do que outras vitórias, né? Com pouquíssimas baixas, nenhuma baixa militar praticamente, 2 drones de Israel derrubados no Irã e acabou, né? 5% dos mísseis balísticos que o Irã lançou, foram 540 mísseis balísticos, 30 caíram em Israel, mataram pessoas, mataram 3 dezenas de pessoas, 30 pessoas, acho que morreram, 32. Mas isso é muito pouco. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é um número muito baixo de baixas. Para você ter uma ideia, a Guerra dos 6 Dias matou 1.000 soldados israelenses. 1.000. Então, é uma guerra realmente que teve poucas baixas em Israel. Porque Israel tem um sistema de defesa aérea, tem um sistema de defesa de alarmes, a população está muito treinada. O Irã tem poucos elementos militares para atingir densamente dentro de Israel. As pessoas ficaram nos bunkers, fecharam todas as escolas, universidades, trabalhos, então realmente é mais difícil de atingir. Isso que eu ia te perguntar mesmo, assim, como é que estava sendo a vida ali em Israel no momento que estava rolando, semana passada? Então, só para terminar esse primeiro ponto, e aí eu falo sobre isso. E aí, então, eu acho que a partir desse momento, você tem um cessar-fogo, tem que ter... Isso é uma coisa muito importante, né? Para você ter um filósofo militar, Clausewitz, que falava lá atrás que para você ter vitória você ter uma situação política melhor da qual você entrou. Uhum. Então você tem uma vitória militar aqui, clara. O programa nuclear foi destruído. Ele voltou anos atrás. Eles tiveram perdas significativas, se não totais, em 3 grandes usinas. Fordow foi destruído. Saiu hoje já no jornal o chefe do Serviço Secreto de Israel, o Dadi Barnea, falou que foi realmente foi uma destruição total. E o Trump falou que agentes israelenses foram até Fordow depois do ataque americano e viram que está destruído. E que provavelmente o urânio enriquecido que o Irã tinha enriquecido até então ficou enterrado lá embaixo. Então, realmente, para eles reformarem tudo isso, é muito tempo, é muito recurso e vai dar para ver. E se eles fizerem isso e vai dar para ver, o mundo não vai ficar esperando eles chegarem no ponto que eles chegaram agora. Então vai ser muito complicado para eles tomarem essa decisão política, porque se foi feito tudo o que foi feito com eles nesse nível, a verificação no pós vai ser mais forte e a punição para eles, se eles continuarem nesse caminho, vai vir antes. Né? Entendo. Então, isso faz com que... Mas a vitória, ela não pode ser apenas essa. Para você ter uma vitória política aqui, tem que ter, na minha opinião, né? Israel precisa fazer um acordo para poder terminar a guerra em Gaza, possibilitar a reconstrução de Gaza dentro do possível, né? Evitando que o Hamas continue no poder, evitando que eu acho que o Hamas vai continuar existindo como uma guerrilha meio perdida lá dentro. Que nem na Cisjordânia você tem autoridade palestina e você tem terroristas do Hamas. Mas o governo, quem vai realmente fazer saneamento básico, escolas e tal, não vai ser o Hamas mais. Até porque o Hamas doutrina as crianças. Então, para você ter uma futura geração não doutrinada ao terrorismo, melhor colocar um outro poder para fazer isso. Mas, principalmente, você ter você abrir os acordos de Abraão para mais países. Se isso acontecer com a Síria, com o Líbano, com a Arábia Saudita, com o Omã,
ou com países islâmicos não árabes, Indonésia e outros estão na Ásia, isso é uma grande vitória política para Israel e para o mundo livre e uma grande derrota para o eixo da ditadura, da resistência, entre aspas, eles chamam de eixo da resistência, o Irã, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis. Isso é uma derrota para eles, porque você realmente agora, através de força, você destrói um programa nuclear, atrasa o programa nuclear, escancara para o mundo que eles não são tão fortes como eles falavam que eram, porque os regimes ditatoriais do Oriente Médio, o Saddam Hussein fazia isso, eles tendem a querer mostrar mais força do que realmente eles têm, porque eles querem assustar, né? Então eles são paranoicos de serem derrubados, então eles precisam mostrar que eles são mais fortes. E aí você realmente faz a destruição militar, ela é uma destruição, e se eles não voltarem a construir, isso fica para sempre, essa vitória. Mas se você tem uma mudança política, essa mudança política ela é mais duradoura. Então você tem uma relação agora dos países árabes, novos países árabes entrando agora, novos países islâmicos entrando no Acordo de Abraão, isso é uma vitória para Israel e para os países moderados, e é uma derrota para o Irã, que, aliás, é inimigo desses países, né? A Arábia Saudita não é muito fã dos iranianos e do regime, e por aí vai. Então isso a pergunta agora é como vai ser feita essa verificação, porque o acordo de cessar-fogo não tem um documento, não é que nem no Líbano, no ano passado, que teve um acordo, mas esse acordo está chancelado pelos Estados Unidos, pela França e pelo exército libanês e pela ONU, aonde tem uma série de parágrafos lá dizendo o Hezbollah não pode descer do rio Litani, não pode transferir armas, tem que ter o exército de Israel vai ocupar 5 pontos do Líbano até transferir para o exército libanês, o exército libanês vai ter que desarmar as milícias, começando pelas palestinas, terminando pelo Hezbollah, está tudo escrito, e dá também a prerrogativa para Israel agir em legítima defesa e em ataques preventivos, caso ele entenda que há violação do Hezbollah, claro, conversando com os Estados Unidos, a França, que no primeiro acordo de 2006 não tinha, quando encerrou a guerra em 2006. Então, se fosse... E a diferença disso para o Irã é que é diferente. O Hezbollah não é dono do país, o Líbano é um país soberano, então aqui a gente está falando do regime iraniano, aqui a gente está falando de um grupo terrorista que controlava parte do Líbano, então é diferente. É mais difícil você fazer isso no Irã do que você pode fazer no Líbano, e o acordo não está escrito, mas provavelmente no back channel agora com o Irã, eles estão falando mais ou menos isso. Vocês não vão voltar a enriquecer urânio, vocês não vão voltar a fazer esse programa de mísseis balísticos, senão vai voltar a acontecer um ataque. Aí sim, um ataque que pode derrubar o regime. Então, se vocês querem manter o regime precisa cancelar esses 2 projetos. Eu acho que é mais ou menos isso que eles devem estar falando para os iranianos. E aí o Irã tem que tentar falar sim para eles e, ao mesmo tempo, manter uma moral. Muito complicado, até porque, assim, pelo menos as informações que chegaram até mim, o regime iraniano lá, o jeito que está acontecendo, assim, o modelo político lá, ele não é exatamente apoiado de forma unânime tem uma galera que quer que volte lá quem estava antes, né? Antes da... Não quer que volte o filho, hoje é o filho do Reza Pahlavi, que também é Pahlavi, ele já obviamente ele se considera o príncipe herdeiro, como uma liderança de representatividade do então Império Persa e tudo mais. Ele diz nas mensagens dele que ele quer unificar e fazer uma democracia, ou seja, ele vai ser rei que nem a Inglaterra, é um rei que não tem poder nenhum. Ele está no exílio há muito tempo. Tem muita gente, principalmente a diáspora iraniana, que são milhões de pessoas fora do Irã, que fugiram por causa da Revolução, são a favor, obviamente, do regime cair e de existir lá uma democracia. E, eventualmente, uma figura que poderia unificar isso seria ele, mas também pode ser outra pessoa dentro do Irã. Você tem muitas figuras iranianas que estão fora do Irã, que são intelectuais e que são pessoas anti-regime que poderiam fazer isso. E tem gente da linha dura, religiosos, fundamentalistas no Irã, que são a favor do regime. Entendi. Não dá para saber qual é a maioria. Eu acho que a maioria é anti-regime. Eu também. Porque estamos falando de 100 milhões de pessoas. Mas não é como se eu soubesse também. Porque assim, a maioria das informações que chegam do lado de lá para cá,
elas chegam um pouco... vai... Virou aqui no Brasil, pelo menos, uma guerra política que as pessoas começam a identificar, por exemplo, ou a fazer associações com a polarização que a gente vive aqui. Então, se você defende Israel, você, obviamente, é de direita. E se você tá contra Israel, então você, obviamente, é de esquerda. E aí isso meio que chega traduzido de uma forma muito esquisita, dependendo de quem tá te passando a mensagem, o que geralmente, eu não vou dizer sempre, mas assim, em boa medida, tá descolado dos fatos, né? Do que a gente pode chamar de verdade, né? Do que realmente está acontecendo. Então, assim, para mim fica um pouco... É importante, inclusive, conversar com outros caras que estão mais inteirados, sabendo do que está acontecendo lá para valer, porque é muito difícil entender o que é fato e o que não é de verdade. E assim, várias coisas que você falou aí nesse começo, por exemplo, uma delas é o lance do Hamas e de uma resolução do conflito que tem Israel, faixa de Gaza e tudo mais, que tem a ver com como o Hamas está um pouco mais para cima ali com o Hezbollah. Isso, com o Hezbollah. Cara, o problema é que o Hamas e esses outros grupos terroristas aí, eles funcionam como ideia, no fim das contas. E a menos que haja uma melhora significativa, isso aqui eu tô chutando, uma melhora significativa na vida das pessoas, continuará sendo uma ideia um tanto sedutora, não é? Então, isso parece um conflito, assim, muito difícil, assim, cara, para não dizer impossível, muito difícil de resolver, especialmente porque a gente sabe que tem no Estatuto do Hamas que é preciso que não exista mais o Estado de Israel. Eles tá lá dizendo que o objetivo é destruir o Estado de Israel.